A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Bênção demais, nós estamos aqui numa celebração tão cheia de Deus e hoje nós estamos com os adolescentes aqui nessa celebração. Eu queria que os adolescentes ficassem em pé. Nessa estação, na celebração das 19, os adolescentes vão estar conosco na celebração, para incendiar a celebração, amém? Então, a gente não tem nada aqui nessa igreja definitivo, mas tem vindo no nosso coração que a gente precisa também, nos nossos ajuntamentos, daquilo que eles carregam. Então, eu queria que você, pegar alguns segundos aqui do meu tempo, já estou marcando meu tempo aqui, mas vale a pena. Vamos impor as mãos sobre eles e abençoá-los, tá bom? Você sentado mesmo. Senhor, nós te agradecemos pelo ministério de adolescentes desta igreja. E a Deus, aonde eles estão, há movimentos do céu. Aonde eles estão, o nosso coração se enche de expectativa. E somos, Pai, inspirados por eles, por aquilo que eles trazem do céu. Nós os abençoamos, Pai. E te pedimos, Pai, que eles possam, cheios do Teu Espírito, possam levar o Teu amor por onde passarem. Senhor, não vale nenhum encantamento contra eles, nenhuma arma forjada, ninguém, Senhor das trevas, terá poder sobre eles, e que eles possam te amar, que eles possam andar com o Senhor, que eles possam, Pai, receber algo nessa noite que vai ativar o destino deles. Nós honramos, Pai, aquilo que eles são e serão em Ti. Nós os abençoamos, abençoamos as suas famílias, Pai. Dê amor para as famílias, dê paciência para as famílias, para que eles sejam cuidados, empoderados, direcionados e abençoados. Nós oramos assim, e que em nome de Jesus, nós queremos dizer que a partir de hoje, as nossas celebrações serão ainda mais cheias do Teu Espírito Santo. Liberdade para te adorar, liberdade para celebrar a Tua presença, liberdade para dizer o quanto o Senhor é amado por nós. E enquanto estivermos assim, o Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai liberar destinos, o Senhor vai libertar. E oramos assim com gratidão em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos queridos adolescentes. Não, fique em pé ainda os adolescentes, fique em pé ainda, isso. Agora você que está próximo desse adolescente aí, com todo respeito, dá um abraço nele ou nela, vira aí, isso, bom demais. Obrigado também, vamos aplaudir o coral do college, é sensacional, vocês são extraordinários, hein? Quem sabe esse grupo que ficou em pé, parte deles virá para o college. Em nome de Jesus, é tudo profético, espiritual, tudo conectado com o que está acontecendo aqui nessa noite. Sensacional. Abra sua Bíblia. Gente, quase que eu não digo isso aqui que eu vou dizer agora. Aperte os cintos que a mensagem vai ser um negócio. Nós temos que sair daqui com o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou me esforçar para pregar mais rápido, porque nós vamos dar uma chapadinha no final, tá? Para a gente sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, porque o nosso assunto é oração. Oração. O seu milagre está
à distância de uma oração. Vou repetir. O seu milagre pode estar à distância de uma oração. Tem anjos de Deus trazendo milagres nessa noite aqui. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus 6, a partir do verso 9. Um texto muito conhecido, aliás. Mateus 6 vale sempre a pena ser lido. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim. A oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Ou seja, a oração, ela já começa verticalizada. Antes de pedirmos qualquer coisa para nós reconhecemos quem Ele é. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, necessidades. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E, anteriormente, alguns versos, no verso 4, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vem em secreto o recompensará. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, pode sentar-se. A vitória pelo poder da oração é o tema da palavra de Deus para o nosso coração dessa mensagem. Diga assim: a vitória pelo poder da oração. O autor do best-seller, O Peregrino, escreveu: o inimigo treme ao ver os mais falhos homens de joelho em oração. O inimigo treme ao ver os mais falhos homens de joelho em oração. Quando nós nos ajoelhamos, e é um ato de humildade, mesmo que seu joelho seja um pouquinho detonado, de vez em quando você precisa fazer isso. Você está dizendo que você adora a Deus por meio de Jesus. E quando você ora, você dobra os seus joelhos, a sua família é abençoada. Sua família fica em pé. As pessoas que estão sob a sua influência são abençoadas. Porque a oração ativa o céu. John Wesley, o avivalista britânico, disse o seguinte: a oração é o poder que move o mundo espiritual. A oração é o poder que move o mundo espiritual. Nós temos essa dimensão que nós estamos vendo. Nós temos uma segunda dimensão, onde anjos e demônios estão. Alguns estão vendo, outros não. E nós temos a terceira dimensão. Paulo menciona: fui levado ao terceiro céu, onde Jesus está ao lado do Pai e tem domínio sobre tudo e todos. Então o cristão precisa aprender a enxergar nessas três dimensões: essa, a segunda e a terceira. Peter Wagner, que é, na verdade, na minha opinião, no mundo moderno, um dos maiores especialistas em conquista de cidades. Foi ele que começou a ensinar o mapeamento de uma cidade. Por exemplo, nós estamos plantando 40 igrejas, simultaneamente temos 30. Ore por nós. É brincadeira, não. Quem sabe nessa noite
você queira ser alguém, uma flecha para nos ajudar. E tem igreja a 40K até no outro estado, sendo plantada. E você pode se apresentar. Mas ele, estudando o mapeamento de cidades, ele entendeu, você precisa discernir a história espiritual de uma cidade, para que você possa usar as estratégias do céu para enfrentar. Então, antes de um movimento físico da plantação de uma igreja, há um envolvimento espiritual. Então é o Peter Wagner que diz o seguinte: os historiadores, eles registram a história, mas os intercessores escrevem a história. Ainda bem que tem uma irmã aqui, Helenice, disse amém. Você não entendeu essa frase, querido? Eu prego, não preciso do amém de ninguém não, mas é forte. Os historiadores, eles registram a história, mas os intercessores escrevem a história. Onde estão os intercessores essa noite? Aleluia. Um teólogo sul-africano muito conhecido, ele diz o seguinte: dê-me 100 homens que não temem nada senão o pecado, e não desejam nada senão a Deus, e abalarei o mundo, mas tal só se consegue através da oração. Pois bem, a gente sabe desde o início da nossa vida cristã que a oração é especial, é importante. Eu cresci vendo minha mãe, por exemplo, dizer assim: olha, quem ora pouco é pouco poderoso. Quem ora muito é muito poderoso. Quem ora pouco é fraco. Quem ora muito na dependência de Deus se torna forte. E geralmente, eu falei aqui na vigília de primavera, a gente ora por aquilo que a gente reputa importância. Então, se é importante, você sabe do efeito que a oração ocasiona, e você então entrega para Deus, através da oração. E através dessa sinergia, vontade de Deus e a sua vontade em sintonia com a vontade de Deus, você expressa isso através da oração em nome de Jesus, e os milagres acontecem, as portas são abertas, as curas acontecem, as realidades são transformadas, pessoas são salvas, a prosperidade é ativada pelo poder da oração, em nome de Jesus. Você crê de fato no poder da oração? Alguns estudiosos afirmam que milhares de promessas bíblicas estão relacionadas à oração. Tiago, por exemplo, o apóstolo diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu recomendo todos terem um caderninho de oração, porque quando você ora, o céu tica com a resposta, você tica aqui também. Aleluia. E o seu caderninho de oração ticado é testemunho, para você contar o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você conta para alguém o que Deus está fazendo na sua vida, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, de João em Apocalipse. Você reparte o testemunho com alguém, você suscita a fé no coração de quem ouviu. E aí aquilo que aconteceu com você, aquele milagre, aquela resposta, aquela transformação, pode acontecer nessa pessoa que ouviu o testemunho, que foi ativada em sua fé para confiar em Jesus. E a glória sempre será dele. Então quem tem testemunho para contar acerca das respostas das orações e conta, o ciclo não termina. Aleluia. A oração gerou filhos, como aconteceu com Ana. Em 1 Samuel 1, de 1 a 20, Samuel, ele foi gerado em oração. A oração muda o tempo, que aconteceu com Josué e Elias. O povo de Israel estava numa batalha. Josué disse: Deus, a gente precisa só um pouquinho de claridade para exterminar esse restante de inimigo. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele orou, o sol parou. Pega você essa informação. Você acha que esse Deus que fez o sol parar não pode cuidar da sua segunda-feira? Desse momento nas suas finanças ou nas suas emoções?
ou na sua relação com o seu filho? Você acha que Deus vai ficar de folga na segunda-feira? Não. Deus continua sendo Deus, ouvindo as nossas orações. Por exemplo, Moisés intercedeu e milhões foram poupados no deserto. Sabe por que o povo de Israel chegou na terra prometida? Também por causa das orações de Moisés. Agora, pega aí, você que é do ramo da oração, deixa eu dar um upgrade. O maior benefício da oração não é a resposta da mesma, mas mais da presença do Deus que responde orações. Aleluia! Aleluia! Moisés, está na Bíblia, Moisés intercedeu pelo povo e chegou a dizer, olha como intercessor é: Deus, se não for para salvar o seu povo, risca o meu nome do livro. Deus falou isso, até que enfim chegou uma oração decente. Aí Deus falou, olha, em outras palavras, por causa de você, o intercessor fica entre aquilo que Deus é e o que Ele quer fazer e uma realidade, ou pessoas. Por causa de você, eu vou abençoar o povo. Mas Moisés, não dá para mim ir junto não, senão eu extermino. Vou mandar um anjo. Eu não tenho mais paciência com o povo, vou mandar um anjo e eu não vou junto. Aí Moisés, se não for para o Senhor ir junto, não nos tire daqui. Porque o diferencial de Israel, do teu povo, Deus, é a tua presença. Aí Moisés disse, gente, eu já resolvi a situação, o povo ia ser exterminado, não vai mais. 1 milhão de pessoas. Deu certo a minha oração, mas já que eu estou aqui, vou dar uma chapadinha. Senhor, mostra-me a tua glória. Aí na minha cabeça a Trindade se reúne e fala assim, rapaz, esse homem é ousado, ele está pedindo uma revelação à frente do tempo dele. Ou seja, o maior presente do intercessor não é só tocar o céu para que Deus faça algo, mas é conhecer mais quem Deus é, aleluia! Aleluia! Deus está levantando famintos essa noite. A oração é instrumento de Deus para tocar a terra e mudar realidades. Uma frase que me acompanha, que eu quero que você anote se você quiser. Inclusive está no livro de Homens Sobrenaturais. Eu quase no último parágrafo do livro, eu coloco essa frase aqui, mas a ideia do livro todo é essa frase aqui. Não seja passivo em relação ao território que Deus confiou a você. Ah, pastor, o que eu imagino que Deus quer da minha vida acadêmica, profissional, é muito além até da minha capacidade intelectual. Não seja passivo em relação ao território que Deus confiou a você. Ah, eu sei que Deus me deu esse negócio, mas está muito difícil. Não seja passivo em relação ao território que Deus confiou a você. Deus, eu casei, mas foi tipo um Kinder Ovo. Quando eu abri, isso é uma surpresinha desagradável. Não seja passivo. Querido, você acha que você, que está tendo problema nesse casamento, que você orou para casar, que você pediu para alguém abençoado fazer, qual que é a probabilidade de você se divorciar e dar problema no outro? É grande. Ué, as pesquisas apontam. Depois do primeiro divórcio, o segundo é mais fácil. Então, essa pessoa, eu vou dar uma dica de aconselhamento que a pastora Vivian usa. De vez em quando ela está aconselhando uma pessoa, aí ela começa a imaginar a pessoa, criancinha, coração bonzinho. E aí a misericórdia aumenta. E aí ela começa a pedir para que Deus comece a comunicar no espírito dela como Deus vê essa pessoa. Para que essa pessoa também se veja, não fruto das suas escolhas ruins, nem dos seus fracassos, nem das suas dores, mas na perspectiva
do olhar paterno de Deus. Você não é o seu pecado, você não é o seu erro, tem consequências. Você não é o seu erro. Você é filho amado de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso começa com o Pai. Spurgeon disse o seguinte: quando Deus quer realizar algo grande, quando eles precisam de algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Quem acha que o nosso Brasil está precisando de oração? O Brasil não é para amadores, o Brasil é para intercessores. Por que eu nasci no Brasil? Para aprender a orar. Mas não podia ter nascido em outra nação. Deus que escolhe. Você nasceu aqui, você é brasileiro, e você precisa orar. Orar, e abençoar, e profetizar, e declarar espiritualmente, para que Deus materialize para o Brasil o futuro que Ele tem preferível para nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você que já se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Então coloque a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo, ative em mim um novo nível de oração. Aleluia, aleluia. A palavra oração nesse texto, no original, significa duas partes aí dessa palavra: face a face e desejar, verbo desejar. Então orar é desejar acima de tudo a face, a presença manifesta de Deus. Sobre a prática da vida de oração, nós precisamos orar no Espírito. Quem ora em línguas espirituais, me dê um sinal. Orar em Espírito não é só orar em línguas espirituais, mas também orar continuamente e orar em todos os lugares. Então, pressupostos fundamentais sobre a vida pessoal de oração. Rapidamente aqui. Jamais use a oração para manter a religiosidade. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então você precisa ser sincero. Evite repetições ou rezas religiosas automáticas. Oração é um relacionamento. A oração do Pai Nosso é um guia. Não é simplesmente para ser repetido literalmente. É para te dar um norte de como crescer e desenvolver o seu relacionamento com Deus, que ouve as orações do seu Pai. Para orar, dispense intermediários. Pai Nosso que está nos céus. Quem ensinou isso? Jesus. O próprio Paulo, apóstolo, diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão a Cristo Jesus. Então você tem que falar com o Pai por meio de Jesus, que morreu na cruz para ser o elo dessa agora reconexão. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos lá. Anote aí, para que você alcance sua vitória por meio da oração. Primeiro, fale direto com o Pai. Fale direto como Pai e com o coração de filho. Pai nosso, que estás nos céus. Olha só João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra no original significa exousia, transliteração dela. Sabe o que significa? Aqui está direito, em outras versões você pode ver, está poder. Significa a capacidade de escolher. Por isso que a pastora Leila e eu escrevemos um livro chamado Escolha Ser Filho. É baseado nesse texto. Quando você, diz o texto, aleluia, quando você recebe a Jesus e crê em seu nome, ou seja, na obra dele, aquilo que ele fez para te salvar, para te perdoar, você ganha o direito, o poder, porque você escolheu crer, de ser filho de Deus. Aleluia, aleluia. Essa palavra significa também habilidade
ou força com qual alguém é dotado. Você vai nessa segunda-feira em nome de Jesus, não como um órfão, mas como um filho amado de Deus. Diante das circunstâncias, você vai entrar pela porta como filho amado de Deus. Diante das oposições, você entrará pela porta como filho amado de Deus. Diante até da opressão, você vai entrar nas realidades que você precisa entrar como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. Aleluia! Essa é a sua identidade. E o nosso poder nesse sentido está na nossa identidade. Você não é nem o seu fruto, você não é a sua inteligência. Nossa, eu tive uma visão aqui agora. Eu vi alguém olhando para um quadro cheio de diplomas. Eu tenho a impressão que Deus está te dizendo: o conhecimento humano, sem o conhecimento sobre mim, não é nada. Um escritório cheio de quadros com diplomas enquadrados. E às vezes você ele entra naquele quarto. Paulo, alguns dizem que antes dele ter um encontro com Jesus, ele estava entre os 10 mais inteligentes do mundo antigo no seu raio de ação. Ele era cidadão romano. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um rabi extraordinário entre os judeus. Quando no caminho para Damasco, Deus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho lindo isso. Sabe o que acontece com Paulo? Presta atenção aqui. Você que é mais racional, presta atenção. Sabe o que acontece com Paulo? Um reset. Porque a nossa racionalidade pode anular a fé. E Deus não aceita nada que não exija fé. Presta atenção. Paulo fica cego. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja de Cristo. Ele ajudava a matar. Ele consentia na influência dele matar os cristãos. Mas na verdade, ele estava perseguindo o próprio Cristo dos cristãos. Ele fica cego. E mais adiante, agora vendo de uma forma diferente, depois que Ananias coloca as mãos sobre ele, ele abre os olhos e ele diz: tudo que eu sou, tudo que eu sei, eu considero como esterco para conhecer um pouco mais de quem Cristo é. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não tenho dificuldade de andar com gente inteligente, não. Minha esposa é super inteligente. A outra que veio fazer a intercessão aqui, 1,51 m, minha filha, ela é super inteligente. Lá em casa, às vezes, eu não estou nem entendendo o que elas estão conversando, não tem problema. Os mestres aqui, o Andrei, o Murilo, a Kella, não tem problema. O próprio pastor Carlito, Leila, são mentes brilhantes. Não tem problema. A grande questão é, a sua capacidade intelectual é uma parceira para que a sua fé aumente? Senão ela pode ser uma prisão e inclusive impedir o que Deus quer fazer na sua história. Não estou bravo não, estou empolgado, tá? Fica tranquilo. Segundo, para que você alcance sua vitória por meio da oração, glorifique o nome de seu Pai. Gente, não existe outro credo na história da civilização humana que chama Deus de Pai, senão o Deus que a Bíblia apresenta. Não é um Deus distante, não é um Deus rival, não é um Deus ditador, é Pai. Jesus, igreja da cidade, entenda de uma vez por todas, desde 2011, nós estamos tentando ensinar isso. Jesus não veio só salvar-nos, mas Ele veio nos levar de volta para a casa do Pai. É esse Paulo que diz, olha, o Espírito nos capacitará, Romanos 8, Gálatas 4, chamar Deus de Abba, Pai. Abba, uma expressão em aramaico.
paizinho, pai, grego, pater. Ou seja, as duas expressões para tocar o mundo. Ele é pai das ações, mas a senha é quem recebe, é quem recebe o filho que tem o pai. Não é outra coisa. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. O que significa a palavra religião em latim? Religare. Se de fato a religião resolvesse, todo mundo estava religado. É porque com a religião só vem um monte de pacote de regras, pensamentos humanos, e as pessoas ficam presas a práticas, a ritos vazios. Está forte, quem está comigo aqui? Terceiro, para alcançar as vitórias, priorize o reino de Deus na terra. Para alcançar vitórias por meio da oração, priorize o reino de Deus na terra. Quando você verticaliza a sua vida, Deus abençoa a sua vida. Vem o teu reino. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Esses homens aqui super preocupados, indo para a África, um dos países mais pobres da terra, Moçambique. Não sei se você sabia, é um dos países mais pobres da terra, tá? Eles estão pagando as passagens deles. Eu sei que eles vão chegar lá para ofertar e abençoar. O que é isso? É a vida de um cristão normal. Deixa eu te dizer uma coisa, se a sua atividade profissional nunca proporcionará você fazer uma coisa como essa, reveja a sua atividade profissional. Eu quero que você um dia abrace o Mickey, né? Mas vamos fazer missões também. Porque enquanto Ele não vem, nós vamos. Enquanto Jesus não vem, nós vamos. Quarto, ore diariamente com fé. Assim, para alcançar a vitória, pela oração, ore diariamente com fé. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, naquele dia você vai orar, como Daniel fazia, 3 vezes ao dia, como o judeu fazia e faz. A maioria deles, os ortodoxos, 3 vezes ao dia, como o muçulmano faz. Alá. Tem um princípio aí. Durante cada porção do seu dia, você vai dizer, Senhor, eu não vou sem você, assuma minha manhã. Senhor, eu não vou sem você, assuma minha tarde. Senhor, eu não vou sem você, assuma minha noite. E até enquanto você estiver dormindo, Salmo 2, Salmo 3, Ele estará cuidando de você. Porque Ele não dorme no turno da noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ore diariamente com fé, e Deus irá suprir tudo. Deus, Ele responde orações, mas Ele capricha em orações específicas. Um filho pede coisas específicas e não genéricas. Me mostre como você ora, que eu vou te dizer o nível de intimidade que você tem. Não adianta só achar que Deus é o Todo-Poderoso, se Ele não for o seu paizinho. Porque a intimidade te dá ousadia e intrepidez para pedir coisas absurdas aos olhos humanos. Mas Deus colocou fé no seu coração de que vai acontecer. Quinto, para alcançar a vitória por meio da oração, perdoe os seus devedores. A falta de perdão congestiona. Se não estiver resolvido horizontalmente, como ficará resolvido verticalmente? Está tudo interligado. Quer aumentar a eficácia das suas orações? Perdoe. A gente engole sapo, tiranossauro rex com farinha e tudo. Pensa num povo que leva desaforo para casa. Mas não é para casa não, leva para Jesus. Somos nós. Nós. Às vezes as pessoas acham que a gente é boba. Não somos não, Jesus é o meu advogado, a minha testemunha e o meu juiz. Se mexer comigo, vai brigar com o céu. Por que eu vou ficar magoado com as pessoas? Eu tenho que ter misericórdia, porque ela está arrumando um problemão para a vida dela. Ué, Jesus está na cruz, o que Ele diz? Pai, perdoa essa cambada aqui, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aquela autoridade romana, né, a gente encena aqui, o cara tira o capacete, o elmo. Verdadeiramente,
Ó, vou entrar no alto de Páscoa, hein? Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ah, agora ficou com medinho, né? Tá apavoradinho? A morte de Jesus foi tão forte que a Bíblia registra em Mateus que pessoas que estavam mortas saíram dos túmulos. Perdoe, esse Jesus que venceu a morte, a carne, Satanás, o mundo, Ele vai te ajudar a perdoar, porque a sua oração é poderosa e eficaz. Você tem que orar e tem que acontecer, e você não pode deixar o seu coração pela metade. É uma noite de você libertar as pessoas que estão presas no seu coração, na medida que você foi perdoado. E por último, para alcançar a vitória, por meio da oração, vigie constantemente seus desejos, e não nos deixe cair em tentação. A oração é uma blindagem contra o pecado. Quem ora, afasta o diabo de perto de si e da sua história. Quem ora, afasta o diabo das realidades que você precisa estar. Quem ora, troca a atmosfera das trevas para a atmosfera da luz quando você entra. Presta atenção, querido, você não é normal, não. Você que tem Jesus. Você é um tipo de X-Men, você não está ligado ainda. Você não é normal, não. E o professor Xavier é um tipo de Espírito Santo, cada um aqui tem um poder. Você entra no ambiente, não adianta só falar assim, nossa, que ambiente carregado. Não, você é um tipo de céu aberto lá. Se é carregado, não vai ficar mais. Porque onde o Filho de Deus pisa, filho, tem que ser filho, tá? O Pai entra em ação. Ei, há anjos chegando na sua realidade nessa noite. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. Aumente o nível de orações, e a sua santidade corresponderá. Aleluia, aleluia. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam
também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.